Esperar só mais um pouquinho, gente. Só o resto da galera entrar aí. Deixa eu ver aqui se o povo visualizou. Tem o Arthur e a Naila ainda. Deve participar dessa aula aqui também. Então, bora lá então, galera. Vamos. Como eu disse na última aula, na aula de química que teve, eu vou trocar essa aula, porque seria física. Meu celular caindo aqui. Seria física, mas eu vou dar biologia, gente. Por quê? Porque a gente precisa encerrar a biologia logo. Química e física a gente está no livro 5 e biologia ainda não. Então, eu quero passar para o livro 5 logo. Então, eu vou dar aula de biologia hoje para eu conseguir passar logo para o livro 5 aí. Então, abram lá no livro 5, no livro 4 de biologia, livro 4. Vou ver se eu acabo hoje. E aí, nas próximas aulas, a gente resolve alguns exercícios para fazer atividade avaliativa. Então, livro 4, biologia. Deixa eu compartilhar minha tela, então, aqui. Peraí. Gente, só um momentinho aqui. Deixa eu buscar uma água aqui, senão minha boca seca rápido demais. 2 segundos. Voltei, gente. Vamos lá. Esqueci de trazer minha água e sem água é brabo.
Galera, vamos lá então. Vamos ver se eu finalizo biologia aqui hoje, que outro trem que tá difícil. Então vamos lá. O que eu tô falando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o Otávio ainda tá nessa. O Otávio já saiu? Gente do céu. Eu não encontro ele dia nenhum na aula. Encontro ele só 5 minutos. Mas vamos lá. Sobre o que eu estou falando? DNA. Desde o início do livro 4, eu estou falando de DNA, RNA, estou falando do núcleo da célula. E a gente viu nas últimas aulas aí que o DNA, quando eu falo de DNA, de gene, de cromossomo, eu estou falando da mesma coisa. Cromatina também eu estou falando da mesma coisa. Então a gente viu que, por exemplo, a gente tem lá o DNA sozinho, eu chamo de DNA. Quando eu junto DNA com proteína, eu chamo de cromatina. E quando eu pego a cromatina e condenso, eu chamo de cromossomo. O que é essas três coisas? O seu material genético. A diferença é o estado de compactação. O DNA é sozinho, cromatina é DNA com proteína, e cromossomo é ali a cromatina condensada. Então, gente, eu estou falando da mesma coisa, eu estou falando do seu material genético, das suas informações genéticas. E a gente viu nas últimas aulas que quantos pares de cromossomos nós, seres humanos, temos? 23. E a gente tem 23 porque a gente é ser humano. Se a gente fosse um cachorro, não seria 23. Aí seria outra quantidade aqui de cromossomo. E a gente viu aí que, então, são 46 cromossomos, né? E aí a gente tem 23 do pai e 23 da mãe, formando os 23 pares. Então, basicamente, a gente tem 23 pares de cromossomos. Metade do seu pai, metade da sua mãe. Na última aula, gente, a gente viu o que é o gene. Existe lá os cromossomos homólogos. O que é um cromossomo homólogo? Quando eu pego, por exemplo, o primeiro parzinho de cromossomo, esse parzinho é a mesma informação. Então, um cromossomo veio de seu pai ou de sua mãe. E ele formou o parzinho lá de cromossomo. Só que o que acontece? Os dois falam da mesma coisa. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, esse par de cromossomo número 1 aqui, ó, um veio do seu pai, outro veio da sua mãe. Esses dois carregam a mesma informação. Então, por exemplo, se esse cromossomo aqui que veio do seu pai determinar a cor do seu olho e a sua altura, o outro também vai. E isso eu chamo de cromossomo homólogo. Então, olha aqui para vocês verem essa imagem aqui do lado esquerdo. Isso aqui é um cromossomo homólogo, par de cromossomos homólogos. Por que é par de cromossomos homólogos? Porque é um par e eles trazem a mesma informação. Então, é como se esse aqui do lado esquerdo fosse do seu pai e esse aqui da sua mãe. Os dois é um par de cromossomo homólogo. Por quê? Porque eles trazem a mesma informação, o mesmo tipo de informação. Jéssica, a informação é igualzinha? Não, é o mesmo tipo. Então, por exemplo, pode ser lá que sua mãe vem com a informação cor do olho preta. E o seu pai vem lá com a informação cor do olho azul. Mas os dois cromossomos estão falando de cor do olho. A diferença aí é que cada um traz uma cor diferente. Então, o cromossomo homólogo é isso. É quando eu tenho o parzinho de cromossomo e eles estão ali determinando a mesma coisa. A gente viu também nas últimas aulas o que é gene recessivo e gene dominante. A gente pode falar também de alelo dominante ou alelo recessivo. Então, a gente viu bastante, falou bastante sobre isso aqui. O que é um alelo dominante? O que é um alelo recessivo? Gente, alelo dominante, ele domina. Então, por exemplo, chega lá, imagina que, por exemplo, sua mãe tem um olho azul e seu pai tem um olho preto. E aí juntou os dois lá, você nasceu, então sua mãe tem olho azul, seu pai preto. E aí você nasceu com o olho preto. Então significa que o alelo dominante ou o gene dominante ali era o do seu pai. Por que eu tô falando de cor dos olhos, né? Era do seu pai. Por que era do seu pai? Ué, você saiu com ele. Se você saiu com o olho preto e seu pai tem olho preto, o gene dominante de olho é o do seu pai. Então, basicamente, essa ideia aqui. E eu falei disso ontem, então, de gene recessivo e gene dominante. Então, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mudar aqui, né? Então, por exemplo, aqui, se sua mãe tem. Deixa eu mudar aqui também. Pera aí, gente.
Então, por exemplo, se sua mãe tem lá o olho azul e seu pai tem o olho... Oh, deixa eu mudar isso aqui também. Tá tudo olho azul. Se tiver os dois com olho azul, a certeza é que você vai nascer com... Ok. Imagina, então, lá que a mãe do sujeito tem o olho azul. E aí, o pai do menino tem o olho preto. E o menino nasceu com o olho azul. Então, qual que é o gene dominante da coisa aqui? O gene dominante é o gene da mãe. Por quê? Porque se o menino nasceu com o mesmo olho da mãe, significa que o gene dominante é o da mãe. E aí, quem que é o gene recessivo, ou o alelo recessivo aqui no caso? É o pai, né? Porque se o menino nasceu com o olho azul, ele não puxou o pai dele. Por que ele não puxou o pai dele? Porque o gene do pai dele era recessivo. Isso aqui a gente falou na última aula. Outra coisa que a gente falou na última aula também foi o que é homozigoto, um gene homozigoto e heterozigoto. O que é o homozigoto, gente? Lembra que a gente representa, então, o gene dominante com letra maiúscula. E a gente representa aqui o gene recessivo com letra minúscula. Então, por exemplo, o que é um homozigoto? É quando você tem as duas letras iguais. Então, por exemplo, se você tiver 2A maiúsculo, significa que o pai e a mãe têm gene dominante para aquela característica. Então, imagina assim, ó. Imagina que o pai tem o olho azul e a mãe tem o olho azul, e aí vai nascer o filho como? Olho azul, os dois são dominantes. E aí, geralmente, imagina só que, por exemplo, o pai tem o olho preto e a mãe tem o olho azul. Se os dois for dominantes, gente, a tendência é que dá uma briga boa. Então, o que acontece? O que é um gene homozigoto? É quando, se a gente representa, por exemplo, o dominante com letra maiúscula, se as duas letras for maiúsculas, significa que os dois são dominantes e é homozigoto, porque homo vem de igual. Então, e se as duas letras for minúscula, também é homozigoto. Por quê? Porque são iguais. São dois recessivos aqui no caso. Então, quando você vê duas letras maiúsculas ou duas letras minúsculas, se trata de um homozigoto. Então, se trata de um gene, de um DNA, de um alelo homozigoto, porque os dois aí são iguais. Ou os dois são dominantes, ou os dois são recessivos. E aí, o que é o heterozigoto? É quando as letrinhas são diferentes aqui, né? Olha aqui para vocês verem nesse caso. É um A maiúsculo e um A minúsculo. Significa que é o quê? É um dominante e um recessivo. Gente, eu só posso representar isso aqui pela letra A? Não, gente, eu poderia ter representado assim também, ó. Opa. B. Peraí, gente, apertei alguma coisa aqui que eu não sei o que é, para salvar. Eu poderia ter representado assim para vocês, ó. O que representa isso aqui para vocês? Isso aqui, ó. Uai, que um é dominante e o outro não é. Como é que é? São heterozigotos. Heterozigoto. Então, isso aqui representa, não é só duas letras, né? Não é um B. O povo que está faltando essa aula, na hora que vê prova disso aqui, vai falar que bobeira é essa, esse tanto de letra aqui. E quem está aqui sabe que eu não estou colocando uma letra aqui, eu estou colocando o quê? Dois genes, um do pai e da mãe. Um é dominante e o outro aqui é recessivo. E eles são heterozigotos. E se eu coloco isso aqui para vocês, ó? O que é isso? Homozigoto. Os dois são recessivos. Os dois são recessivos. Gente, e a letra é o de menos. Eu poderia representar por letra, sei lá, letra J. Um J maiúsculo, um J minúsculo. Poderia representar pela letra K, um K maiúsculo, um K minúsculo. Assim, a gente representa pela letra A, por quê? Porque a letra A é mais visível, você vê o maiúsculo e o minúsculo, né? Então, mas qualquer letra, a letra é o de menos aqui na coisa. Mas você tem que entender que essa representação é uma representação para indicar o quê? Olha, isso aqui, gente, existe um gene desse para cada coisa. Então, por exemplo, eu estou falando da cor dos olhos. Aí, beleza. Então, a cor dos olhos vai ter disso, de dominante e recessivo. Aí vamos falar da altura. Também vai ter um gene dominante, um recessivo, ou os dois vai ser igual. Aí vamos falar da cor do cabelo. Vai ter um gene dominante, um recessivo, ou os dois vai ser igual. Para cada característica sua. E olha aqui, ó.
para cada parzinho desse de cromossomo vai ter um dominante e um recessivo. Ou os dois vai ser dominante, ou os dois vai ser recessivo. Para cada um deles vai ser dominante e recessivo. E aí vai ter aí, imagina assim, ó, a gente tem lá então 23 pares de cromossomos. Se sua mãe for mais dominante, você vai tender a aparecer com quem? Com ela. Se seu pai for mais dominante, você vai tender a aparecer com quem? Com ele. Agora, se os dois forem dominantes, aí você vai nascer uma mistura. Você já viu que tem menino que você olha para ele e fala assim, gente, parece que ele não parece com nenhum dos dois, parece que... Por quê? Como é que é? Parece com quem mesmo, tá meio misturado o trem. Tá meio misturado, porque os dois é dominante, uai, então dá uma briga boa. Aí o que acontece? Às vezes os dois é recessivo. Com quem que esse menino parece? Aí, às vezes, por exemplo, às vezes o menino tem só o nariz do pai e o resto é da mãe. Gente, eu vou dar até um exemplo, porque tá em alta, né, esse assunto. Gustavo Lima e Andressa Suíta, vocês sabem quem são? Ó, a irmã dela, a Isabela. A irmã da Isabela já não parece tanto com ela, parece que eu não acho tão parecida. Ela é eu todinha quando eu era pequena, mas se eu te falar que ela não é minha irmã. Ah, ela não é sua irmã, não? Não, mãe cá, Júlia. Ela é irmã dessa aqui. E que não parece muito, não. Não parece. Ela é eu todinha quando eu era pequena. Ela parece minha mãe. Ela é o que, sua? É sobrinha da minha mãe. É porque assim, gente, por que acontece isso, Isabela? Lembra que eu falei que vai passando informação do vô para a mãe, acaba que essas informações... A maior, ela parece muito, é igualzinha a mãe dela, mas essa aqui não parece nenhum dos dois, nem o pai nem a mãe. É o que eu falo para vocês, às vezes os dois ali, na hora de formar a menorzinha, os dois ali juntou genes dominantes, ou se não genes recessivos, iguais, aí tira essa mistura aí que ninguém sabe nem quem puxou. Vou dar um exemplo, gente, que a gente tá na moda, né, falar do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, né, porque tá todo mundo falando. Mas eu vou dar um exemplo. Gente, aqueles filhos do Gustavo Lima e da Andressa Suíta, com quem eles parecem? Não sei. Mas ainda puxa mais quem? Vocês olham para eles e quem vocês lembram? Eu acho a boca deles parecida com a do Gustavo Lima. E o resto? Uai. Eles parecem claro, não tem? O olho deles parece muito da mãe. Cabelo, eu acho muito parecido com o da mãe. Pois é muito misturado. Eu acho assim, eles, a boca é o pai. A boca, você quer fazer um teste de DNA naqueles meninos, é o quê? A boca é do Gustavo Lima. Agora, o resto, eu já acho muito parecido com a mãe, por exemplo, o cabelo. E vocês já viram, por exemplo, que eles nasceram grandão? Você já viu o tanto que eles é grande aqueles meninos? Por que eles é grandão? Você já viu o tamanho do Gustavo Lima e o tamanho do André Suíta? Virou uma mistureira para dar aqueles meninos lá. Então, gente, basicamente essa aqui é a ideia. De gene recessivo e gene dominante. Se o menino parecer muito com o pai, significa o quê? Uai, que os genes do pai é mais dominante. Se parecer muito com a mãe, os genes da mãe é muito dominante. Se virar uma mistureira que ninguém sabe quem que é quem, é porque ou os dois foram recessivos em muitas coisas, ou os dois foram dominantes em muitas coisas. Aí vira uma briga boa aí. Ai, respirar, não tô nem respirando. E a última coisa aqui, gente, uma das últimas coisas que eu quero falar para vocês, até agora, gente, o que eu falei para vocês? Eu trouxe um monte de termos que usa na genética. Então, por exemplo, se eu falar assim para vocês agora, o que é um cromossomo? O que é uma cromatina? Vocês sabem. Se não sabe, vou repetir. O que é o DNA, quando junta com proteína, vira cromatina. A cromatina, quando condensa, vira cromossomo. São termos que a genética usa para falar da mesma coisa. Outra coisa, quando falar assim para vocês, genes alelos, pode ter o alelo dominante, pode ter o alelo recessivo. Vai falar, o que é o gene alelo? O gene do pai e da mãe. Quando eu tenho o gene lá do pai e da mãe, um vai ser dominante, um vai ser recessivo, ou vai ser os dois. Então, quando te falar de gene alelo, o que é o gene alelo? É o que vem lá do seu pai e da sua mãe que vai determinar alguma característica. E aí, o gene alelo pode ser alelo dominante e alelo recessivo. São
termos que a genética usa, que aí eu acho até que eles poderiam chamar de umas coisas mais fáceis, né? Mas, enfim, não foi eu que fiz, mas é basicamente isso que significa. Também, outro termo, homozigoto e heterozigoto. O que é aí o homozigoto? O homozigoto é quando os alelos são iguais. O heterozigoto é quando os alelos são diferentes. Simples, gente. É termo genético. É um termo genético para a gente falar com alguma coisa. E o último termo, na verdade, um dos últimos termos que eu quero falar com vocês é sobre genótipo e fenótipo. 2 termos também que a genética usa. Então, o que é o genótipo? Então, gente, genótipo é a constituição genética que determina as características de um indivíduo. É o DNA do indivíduo. O DNA, toda vez que uma pessoa falar assim, vou estudar o genótipo da Naila. O que eu vou estudar, o genótipo da Naila? Eu vou estudar o DNA dela. Eu vou estudar o DNA da Naila. Os genes da Naila. O cromossomo da Naila. Eu estou falando isso. Agora, se, por exemplo, falar assim, ó, o fenótipo. O que é o fenótipo? Gente, olha o que significa fenótipo. Evidente, característico. Então, o que é o fenótipo? É a denominação empregada para designar as características expressas do indivíduo. Como assim expressa, Jéssica? Que confusão. Os dois é característica. Gente, genótipo é as suas características que estão no DNA. E o fenótipo é o que é expresso. Então, por exemplo, meu DNA, fala lá, tá lá no meu DNA. Eu vou ser baixinha, eu vou ter o cabelo na frente ruim. Vocês já viram que eu sou cismada com esse cabelo da frente? Toda aula eu falo esse cabelo na frente. Mas, enfim, vamos voltar aqui para a coisa. Então, gente, tá lá no meu DNA. A Jéssica vai ser baixinha, vai ter tendência a engordar se não malhar, vai ter o cabelo da frente ruim, tem que fazer progressiva, está lá escrito no meu DNA. E aí, o que acontece? Tá escrito lá e você olha para mim, tá expresso em mim essas características. Então, o que é o genótipo? É as informações lá no DNA. O que é o fenótipo? É a expressão delas. Elas estão expressas, essas características em mim. Então, o que acontece? Se uma pessoa falar assim, ó, vou estudar o genótipo da Isabela, ela vai estudar o DNA, as características, vai estudar o DNA da Isabela. E todas as informações estão lá nesse DNA. Agora, se a pessoa falar assim, eu vou estudar o fenótipo da Isabela, ela vai estudar o exterior dela. Ela vai olhar para a Isabela e falar, entendeu? Então, são 2 termos que a genética usa. Genótipo é o estudo ali, são as características, eu estou falando de DNA, do gene ali. Agora, quando eu falo de fenótipo, é as características expressas. E quando eu digo característica expressa, é tanto, por exemplo, as físicas também como as comportamentais. Vocês sabiam que, por exemplo, algumas coisas, gente, por exemplo, ali, esqueci o nome do trem, gente. Personalidade. Existem alguns traços de personalidade que se parecem com os pais. E esses traços, eles são expressos. Eu expresso meus traços de personalidade. Isso está escrito no meu DNA e eu expresso ele também. Então, quando eu estou falando de DNA, dele lá escrito no DNA, eu estou falando de genótipo. E quando eu estou falando da expressão disso, eu estou falando de fenótipo. Gente, então, dessa forma, nós podemos observar diretamente o fenótipo de um indivíduo. Agora, o genótipo, ele só pode ser observado pela análise em laboratório. Não tem como eu analisar. Tem como eu falar assim, não, eu vou analisar o genótipo da Isabela aqui agora, via câmera. Estou olhando para a Isabela aqui, estudando os genes dela, o DNA dela. Não, o genótipo eu não consigo. Agora, o fenótipo eu consigo? Sim, eu estou olhando para ela. Então, o fenótipo eu posso observar facilmente, o fenótipo. Agora, o genótipo, não. O genótipo vem de gene. Então, eu não consigo ir, só em laboratório. E eu nem conseguiria, porque eu nem tenho habilidades com isso. Então, eu teria que ser aí engenheiros genéticos, que mexem com isso, geneticistas aí, que têm essas habilidades de estudar o gene. Jéssica, mas os caras estudam gene, estudam o DNA em laboratório? Sim, gente. E falar nisso, não sei se vocês viram, e eu até postei no meu Instagram, no Stories,
que 2 mulheres ganharam o prêmio Nobel esse ano. O que é o prêmio Nobel? Gente, o prêmio Nobel... Os caras descobrem alguma coisa, a pessoa descobre alguma coisa e a comunidade científica olha e fala, nossa, é top essa descoberta dela. Isso vale dinheiro, gente, isso vale muito dinheiro. E fora o reconhecimento, né? A pessoa fica conhecida no mundo inteiro como fez uma coisa extraordinária. Então, e essas mulheres, sabe o que é que elas descobriram? O que é que elas provaram? Edição genética. Lembra que eu falei para vocês que pode editar o DNA? Que dá para editar? Essas mulheres ganharam o prêmio Nobel porque foram elas que fizeram lá um método para editar o DNA. Quer dizer, como assim editar? Vocês já editaram algum vídeo, gente? Você já viu que você vai lá, corta um pedaço de um vídeo, coloca lá o que você quer, insere uma música. Você pode fazer o que você quiser no vídeo. Elas fazem isso com DNA. Jéssica do céu. Hã? Tem como colocar. Tem que como o quê? Colocar um olho claro. Tem. Pior é que tem. Aí que tá a coisa. Pode? Não. Mas tem. Na verdade, gente, isso é bom? Sim. Essa descoberta delas é boa? Sim. Para fins medicinais. Por exemplo, imagina só, e hoje já se tem exames disso, imagina só que, por exemplo, eu tô grávida, e aí eu posso ir no médico e fazer um exame e descobrir se meu filho tem tendência a ter uma doença. Porque tá no DNA. E aí eu posso fazer o quê? Editar o DNA dele. Simples assim, Jéssica? Simples não é não, gente. Simples não é. Nossa, mas eu posso. medo. Como é que é? Deve ser Ah, muito será como é que é? caro um Que... trem desse. Gente, eu não tenho ideia. Não, deve Eu ser caro. tenho até que ler o estudo dessas mulheres, como é que é feito isso. Mas, gente, no editor de vídeo tem uma tesourinha, né? Você vai lá, seleciona e corta. É isso que elas fazem, seleciona e corta. E coloca outro no lugar. Mas como é que elas fazem isso? Eu não tenho ideia como é feito isso. Porque é um negócio assim de outro mundo. Mas basicamente é isso que elas fizeram. E é uma descoberta, gente do céu. Descoberta? Você tá louco. A mulher edita o DNA? Mas, enfim, então o genótipo eu não consigo mexer, porque o genótipo é feito por laboratório só para quem ganha mesmo o prêmio Nobel mesmo. E tem que ganhar mesmo, porque editar um DNA, você tá doido? É um grau de assim um grau de inteligência que é cabuloso. E aí só para vocês verem uma coisa aqui, gente, por exemplo, então, o fenótipo é o que eu vejo do indivíduo ali. Por exemplo, uma flor. Eu sei que ela é rosa, por exemplo, imagina que você olha para uma flor e ela é rosa. Eu sei que ela é rosa por quê? Porque eu tô vendo. Mas isso é o fenótipo, eu vejo nela e eu sei que ela é rosa ou ela é branca. Agora, no genótipo, lá no DNA dela, tá escrito que ela é rosa. Mas eu consigo ver o genótipo dela? Não. Mas tem isso lá no genótipo? Sim. Mas eu não consigo ver. Então, o genótipo eu não consigo. O fenótipo eu consigo ver e o genótipo não. Então, o fenótipo é a expressão das características da pessoa. Basicamente, essa é a ideia aí. E a última coisa aqui, gente, que eu quero falar com vocês é sobre a epigenética. Jéssica, o que é epigenética? Gente, pensa só. O DNA, então, lembra que eu falei para vocês que o DNA é quem comanda as coisas na célula? Ele comanda as coisas na célula. E aí, o que acontece? Pode acontecer, então, a célula, gente, ela funciona com base nos comandos do DNA. Basicamente isso. A gente sabe que o DNA manda, o RNA leva a mensagem e a proteína executa. Só que às vezes acontece do DNA parar de funcionar ou funcionar de uma forma errada. Por que ele vai funcionar então de uma forma errada? Por que ele está funcionando de uma forma errada? A epigenética estuda isso. Por quê? Imagina assim, o DNA era para certa célula era para produzir alguma coisa e não está produzindo. Certa célula era para fazer isso e não está fazendo. Por que não está fazendo? Porque o DNA, de certa forma, ou parou de funcionar, ou está funcionando de uma forma errada. Mas uma coisa importante, gente,
Eu não tenho alteração do DNA. O DNA está lá, inteirinho, bonitinho, mas ele não está funcionando bem. Basicamente isso. Ou parou de funcionar, ou não está funcionando ali bem. E aí a epigenética estuda isso, então. Mas epigenética é uma área e uma parte da genética que vai estudar isso também. Por que esse DNA parou de funcionar? E uma coisa importante, gente, o DNA é um DNA. Quando eu falo de epigenética, eles estudam um DNA que não foi mudado. Eu não tive mudança nenhuma no DNA e ele parou de funcionar. Por que ele parou de funcionar? E eu não altero o DNA. Eu não altero. Lembra que eu falei para vocês que o DNA é uma sequência de nucleotídeos? O DNA é um trem e tem os vagões. Eu não alterei a sequência. O DNA tá bonitinho e parou de funcionar. Por que parou de funcionar? Então, gente, a epigenética ela vai estudar isso. E uma coisa que acontece muito, gente, é que, por exemplo, às vezes uma certa célula não está funcionando, porque o DNA dela não está funcionando, e às vezes isso ocasiona uma doença, e às vezes isso é passado de geração por geração. Isso é que é o mais perigoso. É que eu tenho uma célula que ela não está funcionando bem por conta do DNA, que não sei por que está com problema, e isso é passado de geração por geração. Você já viu que tem doenças que vêm de pai para filho, de filho para o outro, para o outro, para o outro. Por quê? É um defeito. Ah, o DNA está incompleto. Não, o DNA está... A sequência é a mesma, está bonitinha. Só que por um certo motivo, sei lá qual, está ali defeituoso. E aí isso serve, gente, isso é aplicado aí principalmente na medicina, é aplicado também ali na agricultura. Às vezes você tem uma planta ali que ela tá dando ali, por exemplo, era para ela, por exemplo, não sofrer com certo tipo de praga e tá sofrendo. Por quê? O DNA dela não é para ela sofrer com aquele tipo, por exemplo, de praga. E tá. Por quê? Entra a genética. Aí entra... Gente, essa área de genética, para todo lado tem. Então, na agricultura tem muito hoje em dia. Por quê? O cara que planta muito, eu não estou falando de pequeno produtor, não, eu estou falando de grandes empresas. Ele vai plantar, ele não quer a planta dele sofrendo com praga, ele não quer nada. Ele quer a planta, e aí, para isso, ele monta um laboratório, coloca um monte de geneticista sentado, fala, olha, a planta não é para sofrer com chuva e está sofrendo. Por quê? Isso acontece na agricultura, a epigenética funciona também na questão das doenças. E aí, por exemplo, normalmente não é para a gente sofrer lá com certo tipo de doença. Por que está sofrendo, então? Então, basicamente, isso que a epigenética estuda, gente. Então, o DNA para de funcionar ou está funcionando de uma forma errada. Por que está parando? Por que parou? Por que está funcionando de uma forma errada? Então, isso... E por que isso é passado de geração em geração? Então, isso a epigenética vai tentar responder e tentar explicar. É uma área aí da genética para tentar explicar essas coisas. Galera, alguma dúvida? Não. Se não tem dúvida, coloca o nome no chat para a gente encerrar. Vou parar aqui. Colocou o nome no chat, está liberado para sair. Muito obrigada pela participação de vocês. Tchau. Até mais, gente. Até a próxima aula. Até.